simples, você vai entrar com uma ação de arresto. O arresto vai bloquear os bens dela, tornar os bens indisponíveis, tantos quantos forem necessários para poder te pagar, satisfazer o teu direito. Então eu tenho medidas cautelares que têm como esse objetivo, ou assegurar uma tutela cognitiva, ou assegurar uma tutela executória. Então, quando nós falamos em classificação das tutelas jurisdicionais, eu tenho, quanto à satisfatividade, tutelas satisfativas. Atenção! A tutela cognitiva e a executória são satisfativas, mas a cautelar não é satisfativa. Por quê? Porque o nome diz, a cautelar é apenas um instrumento para cautelar, para assegurar o sucesso da execução ou do processo de conhecimento. Tá? Quanto à forma de execução, nós já vimos que a execução tem duas situações. Primeira situação, processo autônomo. Segunda situação, mera fase do processo de conhecimento. Processo autônomo, eu tenho uma nota promissória, eu tenho um cheque, eu tenho uma letra de câmbio, eu tenho um conhecimento de depósito warrant. Eu pego aquele título executivo extrajudicial e executo. Processo autônomo. Ou eu tenho uma ação em que, uma ação de enunciação de obra nova, em que o imóvel está sendo construído do lado do meu, cada vez que o bate-estaca bate lá, pá, a minha parede racha. Eu vou entrar com a ação de enunciação, tenho uma sentença que me dá direito a receber uma indenização pelos danos que o prédio vizinho me causou na hora da sua construção. Então eu vou pegar e vou executar esse valor como mera fase do processo de conhecimento. Processo esse que foi um processo de conhecimento de ação de enunciação de obra nova, tá? Bom, quanto ao meio de prestação, eu tenho uma tutela comum e uma tutela diferenciada. Veja, tutela diferenciada, eu posso ter uma tutela de urgência. Por exemplo, o que seria uma tutela de urgência? Acabamos de ver, uma pessoa está precisando de uma cirurgia, eu entro com uma ação para conseguir a cirurgia. Uma criança que está precisando de um remédio, não tem um remédio, eu entro com uma ação para conseguir aquele remédio. Eu tenho uma tutela de evidência, eu preciso fazer uma produção antecipada de provas. E eu vou então pedir uma produção antecipada de provas, que é um procedimento cautelar. E tenho também uma inibição de ato ilícito. Alguém sabe dar um exemplo do que seria uma tutela diferenciada inibitória de ato ilícito? Ninguém sabe? Gente, imaginemos que os sem terras estão na porta da fazenda de vocês. Veja bem, não invadiram ainda, mas existe grande probabilidade deles invadirem. Aí você, com medo, entra com uma ação chamada interdito proibitório. O interdito proibitório tem como objetivo conseguir um mandado judicial para impedir que aquela ameaça se concretize. A anunciação de obra nova também é uma tutela inibitória. Se um prédio está sendo construído do lado teu e está destruindo o teu prédio, está rachando a tua casa, tu pode pedir uma tutela inibitória para que ele pare a construção para dar um reforço na estrutura do teu imóvel. Então, estou dando para vocês vários exemplos de tutela diferenciada. O que seria uma tutela comum? Existem vários, né? Eu posso ter aí a nomeação de um tutor, uma tutela comum, uma guarda é uma tutela comum, né? Concessão de alimentos é uma tutela comum, todos são tutelas comuns. Bom, agora talvez uma parte mais complexa da nossa aula, que é
quanto ao direito protegido, tutela individual e tutela coletiva. Bom, em linhas gerais, individual diz respeito a um só indivíduo e coletiva diz respeito a um número maior que um, né? 2 ou mais indivíduos. Todavia, não é tão simples assim. Vamos começar, para dar um exemplo bem legal, dando aqui algumas explicações sobre tutela coletiva e individual, o que seriam interesses individuais, homogêneos, etc. Olha o que diz aqui a súmula 07 do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Ministério Público está legitimado à defesa de interesses individuais homogêneos que tenham expressão para a coletividade como. Então vamos ver os exemplos aqui. Letra A. As que digam respeito à saúde e à segurança das pessoas ou acesso à criança, adolescente e educação. Nós demos os dois exemplos aqui. Se eu, como promotor de justiça, entro com uma ação em favor de uma concessão de uma liminar, que me dá direito a uma cirurgia ou me dá direito a um remédio, eu estou aqui na letra A. Se eu entro pedindo uma vaga para que aquela criança estude, é o tutela educação. Agora, também eu posso ter aqueles, letra B, em que haja extraordinária dispersão dos lesados. Vocês já devem ter ouvido falar numa reportagem em que uma fábrica liberava um determinado gás e as pessoas dormiam aí, ficavam sonolentas. Alguém viu essa reportagem? Ninguém viu? Ninguém viu? Eu até estava pensando, é lá no Cazaquistão, eu que tenho tanto problema de insônia, eu iria para lá e ficaria dormindo anos e anos lá. Mas enfim, existe uma dispersão extraordinária de lesados, que eu não sei quantas pessoas ali naquele país da Ásia, para quem não sabe, o Cazaquistão era uma república socialista soviética. Quando acabou a União Soviética, ele foi desmembrado e hoje é um país independente. Então aquelas fábricas que tinham urânio, elas foram abandonadas, e o urânio em contato com a madeira e com a água libera um determinado gás que produz isso nas pessoas. Então, se fosse aqui no Brasil, o Ministério Público poderia entrar com uma ação contra a fábrica. Eu também tenho a letra C, quando convém à coletividade o zelo pelo funcionamento de um sistema econômico, social e jurídico. Imaginemos que alguém estivesse forçando artificiosamente a cotação do dólar, fazendo o dólar chegar a 4, 5, ou supervalorizando os títulos de uma determinada empresa na Bolsa de Valores de São Paulo. Poderia ter a intervenção do Ministério Público Federal para a defesa do sistema econômico. Bom, e o que seria então essa tutela coletiva? Na área da tutela coletiva, o Ministério Público atua para defender os interesses difusos. Mas o que são interesses difusos? São interesses que não são específicos de uma pessoa ou grupo de pessoas. Atenção, difuso, porque ele não pertence nem a uma pessoa, interesse individual, e nem a um interesse coletivo, a uma coletividade de pessoas. Por quê? Porque ele pertence a toda a sociedade, como, por exemplo, o direito de todos respirarem o ar puro. O ar puro é um direito de todos nós. Se eu tivesse uma fábrica que estivesse poluindo o ar, o Ministério Público poderia mover uma ação, porque aí é a defesa de um interesse difuso. Também, o que seria interesse coletivo? Interesse de um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária por uma relação jurídica. Imaginemos que eu tenho um grupo de siderúrgicos que na fabricação dos carros ou de uma máquina estivesse sendo exposta a uma determinada substância que causa um problema de saúde. Por exemplo, os bombeiros dos postos de gasolina.
Vocês sabiam que vocês não devem abastecer o carro e pedir? Muita gente chega no carro e diz assim, no bombeiro lá no posto, e diz, olha, enche o tanque até o talo, não é? Não é isso? Enche o tanque até o talo. Aí, vocês já repararam que quando vocês ligam a bomba dispara. Aí o frentista te pergunta, tu queres encher mais um pouquinho? Aí você diz, quero. É errado. Por quê? Primeiro que você encher um pouquinho a mais prejudica o teu carro. Prejudica uma peça que se chama filtro de carvão ativado. Segundo, quando o frentista enche além daquele limite, ele está se contaminando com aquela substância que ele respira do combustível. Imagine que os donos de posto tivessem obrigados os frentistas a vender acima daquele limite. É o que acontece em muitos municípios, inclusive aqui na nossa cidade. Isso poderia gerar uma ação do Ministério Público, porque por lei o frentista não pode colocar acima do limite que aquela bomba dispara. Você sabia disso? Não sabia disso. Né? O processo civil também é cultura. Pois bem, é um interesse coletivo, porque só diria respeito aos frentistas, aos bombeiros de posto de gasolina. E eu tenho os interesses homogêneos, que têm um fato gerador comum, atingem pessoas individualmente e da mesma forma, mas não podem ser considerados individuais, como, por exemplo, os direitos do consumidor. A senhora quer perguntar? Pergunte. Como? Aqui nós estamos falando, e nós vamos já falar sobre essa questão do LGBT e dos grupos hipossuficientes, de situações em que realmente o grupo, aquele grupo hipossuficiente, seja criança, adolescente, seja mulher, seja idoso, seja um negro, seja um homossexual, ele vai ter uma situação em que ele pode sim requerer o direito dele. Mas, por exemplo, eu estou falando aqui de uma situação que gera algum dano para a saúde daquele determinada categoria de pessoas. Se você, por exemplo, me perguntasse, professor, imaginemos que eu tivesse uma lei que instituísse a cura gay. Todas as pessoas que tivessem tendências homossexuais deveriam ser obrigadas a se submeter a um tratamento de castração, de tratamento psicológico. Para vocês terem uma ideia, quem assistiu aquele filme, agora me esqueci o nome do filme, muito bom o filme por sinal, mas eu me esqueci do nome. Muito bem. É a história de um rapaz que era gay, mas na Segunda Guerra Mundial projetou uma máquina que era o embrião do computador que descobriu os códigos dos nazistas. E ele era gay. E naquela época, na Inglaterra, não só eles eram obrigados a serem submetidos a tratamento, como também eles eram submetidos à cura gay, ou castramento, a castração química. Eles eram castrados quimicamente, certo? Então, eu poderia mover uma ação contra essa lei? Sim, poderia. Mas aqui é um mecanismo diferente. Aqui eu estou falando de uma ação civil pública em defesa de um interesse coletivo. Você entendeu? Então, vamos voltar a essa situação dos LGBTs, da população LGBT. Bom, mas então eu poderia ajuizar uma ação civil pública, que é o que o Ministério Público faz, uma ação coletiva e uma ação de improbidade administrativa. Quando é que eu uso uma ação de improbidade administrativa? Quando? 3 situações. Quando há lesão ao erário, quando há enriquecimento ilícito e quando há violação dos princípios da administração pública. Exemplo, um prefeito, quando ele frauda uma licitação, ele viola o princípio da administração pública. Aí,
ele estipula uma propina, um empresário que ganhou a licitação paga a propina para ele. Ele está gerando prejuízo para o erário. E ele que está recebendo a propina, o empresário que fica com parte da obra superfaturada, está enriquecendo ilicitamente. Então, é uma ação de improbidade administrativa. Agora, se é um produto, falando em defesa do direito do consumidor, um detergente que você compra e que usando na tua roupa está te dando uma alergia, é uma ação civil pública para defesa de interesse difuso ou coletivo, dependendo da situação, tá? Então, só para terminar, recapitulando, direitos difusos constituem direitos transindividuais que ultrapassam a esfera de um único indivíduo, caracterizados principalmente por sua indivisibilidade. Direito difuso, direito ao ar. Todos nós temos direito a respirar o ar puro. Se uma fábrica estiver poluindo o ar, eu tenho um direito difuso, o Ministério Público pode mover uma ação civil pública, onde a satisfação de um direito deve atingir a uma coletividade indeterminada, porém ligada a uma circunstância de fato, poluição do ar. Por exemplo, o direito de respirar o ar puro, a um meio ambiente equilibrado, qualidade de vida, entre outros que pertencem à massa de indivíduos, tá? Aí eu tenho um exemplo de um interesse difuso. E cujos prejuízos de uma eventual reparação de dano não podem ser individualmente calculados, porque existe um número indeterminado de pessoas. Trata-se de um interesse que não pertence a uma categoria, porque é um interesse difuso. Mas eu tenho situações de interesse que pertencem a uma categoria, que são os direitos coletivos, que constituem direitos transindividuais de pessoas ligadas por uma relação jurídica base entre si ou com a parte contrária, sendo seus sujeitos indeterminados, porém determináveis. Então, o exemplo do frentista ou o exemplo do siderúrgico que está sendo exposto a uma substância química na fabricação de uma máquina é um exemplo de direito coletivo. Há também a indivisibilidade do direito, pois não é possível conceber tratamento diferenciado de diversos interesses coletivamente, desde que ligados pela mesma relação jurídica. Claro que cada um vai ter um direito a ser protegido através dos meios legais. Como exemplo, citem-se os direitos de determinadas categorias sindicais que podem inclusive agir por meio de seus sindicatos. Então, por exemplo, eu poderia ter o sindicato dos frentistas movendo uma ação contra os donos de postos, caso eles fossem obrigados a vender o combustível acima do limite? Sim, poderia. E isso poderia ser feito não pelo Ministério Público, poderia ser feito pelo próprio sindicato da categoria. Direitos individuais homogêneos são aqueles que dizem respeito a pessoas que, ainda que indeterminados num primeiro momento, podem ser determinados no futuro, cujos direitos são ligados por um evento de origem comum. O exemplo da fábrica lá do Cazaquistão, que estava liberando um gás tóxico, isso fazendo com que as pessoas sofressem uma sonolência, vamos dizer assim. Tais direitos podem ser tutelados coletivamente, muito mais por uma opção de política do que pela natureza de seus direitos, que são individuais, unidos os seus sujeitos pela homogeneidade de tais direitos no mesmo caso. A defesa dos direitos individuais homogêneos teve início nos Estados Unidos em 1966, através das chamadas Class Actions. Vejam, quando eu falo em Class Actions, eu estou falando justamente nisso que você tocou. Eu tenho determinadas classes de pessoas que, por serem hipossuficientes, têm uma legislação específica protetora. Eu tenho, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho o Estatuto do Idoso, eu tenho a Lei Maria da Penha para proteger a mulher, e eu tenho, enfim, várias normas que protegem essas pessoas. Quando eu tenho essa norma, é como se o Estado estivesse dizendo assim: poxa,
O negro já foi tão prejudicado desde a sua vinda para o Brasil que eu, através das cotas raciais, estou tentando compensar a injustiça social. A mulher já sofreu por tantas privações e foi tão violada no seu direito que hoje ela tem uma compensação. Não há dúvida nenhuma de que a Lei Maria da Penha, ela não obedece o princípio da igualdade. Ela coloca a mulher em situação de superioridade, de prevalência sobre o interesse do homem. Mas isso é inconstitucional? Não. Isso aí é uma class action indireta, uma forma do Estado compensar pela mulher sofrer durante muito tempo toda uma série de violências, toda uma série de privações dos seus direitos. A mesma coisa o ECA. O ECA leva em consideração que o Código de Menor era muito rigoroso e tratava a criança e adolescente como objetos. Hoje, o ECA trata eles como sujeito de direitos, por isso o tratamento mais especial, porque o ECA parte do princípio de que para eu recuperar aquelas pessoas, eu preciso tratá-las, respeitar os seus direitos. Bom, meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar sobre jurisdição. Eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta?